Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Hoje é sábado, dia 18 de fevereiro de 2023. Estamos de volta ao ar com Conteúdos do Paradireito, programa transmitido pela emissora RCI, AM 1320, a rede comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Lembrando sempre que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensenizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega-fraternidade, porque o paradireito é para todos. Hoje estou eu aqui, Renato Sampaio, apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, junto com meu companheiro de rádio, Eliel Queiroz, e temos a satisfação de receber no nosso programa a professora Graça Dantas, que vai conversar conosco sobre o tema autopesquisa paradireitológica. Professora, seja muito bem-vinda. Eliel, bom dia. Passo a palavra para você. Obrigado, Renato. Bom dia a todos os ouvintes do nosso programa de Conteúdo para Direito. É uma satisfação muito grande estar mediando a professora Graça Dantas. E aí nós vamos trabalhar justamente hoje com esse conteúdo que eu acho muito interessante, embora também seja complexo. E aí eu vou pedir para a professora Graça, a gente tem muitos ouvintes que não são da Conscienciologia, né? Então é importante a gente mastigar um pouquinho, né, esses assuntos, tanto de autopesquisa como também da paradireitológica, né, ou paradireitologia. E aí, a professora Graça, se quiser dar as boas-vindas para a gente começar esse bate-papo. Bom dia a todos, é sempre uma satisfação muito grande estar aqui no programa Conteúdos do Paradireito, um programa que é da paradireitologia, mas que exercita realmente o paradireito que é para todos, né, com temáticas muito pertinentes para a nossa vivência e para a nossa experiência, né, também aqui nessa vida intrafísica. Eu gostaria também de parabenizar, não é, o conteúdo do Paradireito pela constância, também pelo aprofundamento que ele faz das temáticas que aqui são trazidas. Bom, professora Dantas, então vamos primeiro uma pergunta básica, né, que tem a ver, né, com o tema de hoje, que é a autopesquisa paradireitológica. Então, o que significa realmente fazer autopesquisa? Se a senhora puder definir primeiro o que é pesquisa, para depois entrar na autopesquisa, seria interessante. Então, a pesquisa é o ato de você estudar constantemente algum tema, algum assunto, né, e manter-se atualizado sobre ele. Porque quando a gente faz pesquisa e pesquisa continuada, a nossa perspectiva é sempre de estar se atualizando na pesquisa. Então, é uma pesquisa que ela pode ter começo, meio e fim, mas ela precisa ser sempre revisitada, né? E a autopesquisa, que é o nosso assunto, né, ela é muito mais interessante, pelo menos para mim, porque é o momento em que eu me revisito constantemente, ou seja, eu pesquiso sobre mim mesma. Então, eu olho para dentro, né, com uma abordagem benigna, é importante a gente dizer isso, porque existe muita incompreensão da autopesquisa, como se você fosse fazer autopesquisa para você se martirizar, e não é isso. A autopesquisa é a gente se conhecer melhor, é a gente chegar num autoconhecimento que nos permita ficar vivo e atualizado. Por que eu digo ficar vivo e atualizado, né? Ficar vivo no sentido de que você sempre está pesquisando novas formas de evoluir.
Então, você se mantém essa vivência da evolução presente na sua vida, né? E atualizado é no sentido de que eu, cada dia que passo, me conheço mais e, portanto, eu me atualizo mais sobre mim mesma. É muito importante isso, porque isso vale, inclusive, para as nossas consultas, até médicas. É muito interessante. Porque muitas vezes a gente vai numa consulta médica e o médico faz uma pergunta, mas você, quando está muito, digamos assim, aflita, você percebe alguma coisa que muda em você? E aí eu falo, bom, se eu faço autopesquisa, se eu me conheço, eu vou dizer, sim, eu percebo que eu fico com os meus pensamentos um tanto quanto confusos. Eu não consigo raciocinar direito, né? Isso é muito importante, porque aí eu sei como eu me manifesto, ou seja, eu sei como eu funciono. Então, a autopesquisa, ela é fundamental na vida de qualquer pessoa. Você não precisa ser da conscienciologia ou ser conscienciólogo, não. Desde os tempos antigos, da Grécia, né, aquele portal que existia na Grécia que dizia assim, conhece-te a ti mesmo, isso é um conselho que ele é válido desde sempre. Então, fazer a autopesquisa é você se disponibilizar a conhecer mais de você para evoluir melhor, para você andar melhor na sua vida, para você poder ter uma possibilidade de resolução de determinados conflitos ou até mesmo de determinadas propostas que você tem para você mesmo e que lhe permite ser uma pessoa melhor. Então, se a gente pudesse falar de forma bem simples o que seria uma autopesquisa, é você se permitir ser uma pessoa melhor a cada dia, sempre dentro de uma perspectiva benigna, sempre dentro de uma perspectiva que você possa melhorar e melhorar o seu entorno. Porque quando a gente melhora o entorno da gente também. Né? Se a gente se melhora, o nosso entorno, ou seja, a nossa família, os nossos amigos, eles também melhoram, porque eles começam a perceber que existe uma melhora em nós, e por isso eles também vão melhorando em relação a gente. Uma coisa que, professora Graça, que é interessante, que no dia a dia nosso, né, geralmente, quando a gente vai pesquisar, ela é uma coisa que está fora da gente, né? Vamos pesquisar quanto está custando tal coisa, ou eu preciso comprar alguma coisa. Então, quando a gente tem uma tendência a pensar em pesquisa, a gente não se inclui dentro dela no dia a dia. No nosso dia a dia é comum isso acontecer, né? A pesquisa é quase que olhada de uma forma para fora, né? Eu tenho que ver lá fora alguma coisa. Agora, como que a gente pode mudar essa visão para dentro? Como que eu consigo, no meu dia a dia, perceber as minhas mudanças, perceber os meus costumes, os meus hábitos, porque isso tem uma mudança de mentalidade até, né, para você puxar para o que está acontecendo com você. Porque o dia a dia nosso é tanta correria que engole a gente dos afazeres, das tarefas, um monte de coisa. Que dica ou que condição assim, que você conseguiu parar um pouco para poder ver você e aí fazer essa autopesquisa do que está acontecendo com você? Você podia ver como que a gente pode colocar isso na prática? Então, é muito interessante assim. Quem tem uma tendência ou mesmo uma prática de pesquisar, começa a achar conexão em tudo. É muito interessante isso. Então, se você é uma pessoa que gosta de pesquisar, se gosta de fazer pesquisa, ou seja, você é uma pessoa que tem curiosidade, que tem tenacidade, que olha as coisas por vários ângulos, você começa a fazer das suas abordagens, que às vezes são para fora de você, conexões também para dentro de você. Então, é muito interessante. Existem duas palavrinhas, que são dois neologismos que eu considero muito importantes da Conscienciologia, que pode explicar muito bem isso. Um chama-se reciclagem existencial e outro chama-se reciclagem intraconsciencial. Quando a gente... vamos dar um exemplo, foi muito bom o seu exemplo, porque foi um exemplo muito prático.
quando a gente sai para fazer alguma compra, digamos, comprar uma roupa, você tem que perceber se aquele número ainda é o seu número. Se você emagreceu, você não vai mais vestir aquele número que na sua cabeça, às vezes, ele existia. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas que passam por processos de emagrecimento chegarem na loja e pedirem o número errado, pedir um número maior. E quando vestem, falam assim, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Ou, às vezes, a vendedora fala, não, não é um G, é um M. Aí você olha e fala assim, mas será que é um M? E quando você veste, é um M, né? Então, nesse sentido, quando você olha, quando você pesquisa, você começa a ter uma prática de se atualizar. Então, você já começa a mudar a mentalidade, ou seja, não, peraí, então eu tenho que prestar atenção. Se eu emagreci, eu tenho que começar a ver que hábitos eu desenvolvi para eu chegar nesse emagrecimento, aí eu tenho que saber se foram hábitos saudáveis ou é por doença, e por que que eu ainda mantenho no meu imaginário algo que está desatualizado, né? E quando a gente se atualiza, ou seja, quando a gente faz esse registro, porque registrar no papel é importantíssimo, ele ajuda, inclusive, a você registrar na cabeça, mas você tem que manter esse registro na cabeça, ou seja, você tem que fazer sinapses novas em relação a isso. Então, quando você faz esse registro, você faz reciclagens para dentro, que a gente chama de reciclagens intraconscienciais, que são aquelas que a gente precisa fazer para que a gente possa dar o próximo passo. Então, por exemplo, no caso desse, de alguém que emagreceu, ela precisa, se ela quer se manter, ela vai fazer uma anamnese, ela vai fazer um diagnóstico do que é que aconteceu, e ela fala, olha que interessante, então se eu mantenho esses hábitos, eu melhoro? Eu fico mais leve, mais saudável? Não sei, alguma coisa assim. Mas o importante é, ao olhar isso, eu também começo a ver como eu me comporto para fora, que é a reciclagem existencial. Então, eu vou dizer assim, então eu não posso mais chegar numa loja e pedir G, porque eu não visto mais G. Eu vou dar trabalho para outras pessoas, eu vou pedir o número correto para mim, né? Então, esse é um jeito, um exemplo mais do cotidiano. Agora, a autopesquisa, ela vai proporcionando um laboratório para você, que é o seu laboratório consciencial. É aquele laboratório que você começa a fazer experimentos. Então, se eu fui capaz de mudar um hábito na minha vida, se eu fui capaz de que com esse hábito eu mudasse um pensamento, um sentimento e as energias, isso começa a fazer diferença no meu processo evolutivo. Eu sei o que eu posso fazer. É muito interessante quando você faz a sua frisa cronológica pessoal. Você começa a contar a sua própria história. Você começa a fazer daquilo um laboratório. Você vai vendo que existem marcos históricos na sua vida. E você consegue distinguir quanto tempo você gastou, ou seja, meses, dias, anos, hora, quanto tempo você gastou para mudar, para fazer determinadas mudanças. E o que é que você fez com isso? Então, a autopesquisa, ela vai lhe dando muitos elementos. O que é interessante disso tudo é você compreender como aquilo se processou, como aquilo se deu. E para isso é importante registrar, é importante pedir a opinião de outras pessoas, pedir um feedback de outras pessoas. Então, existe uma técnica muito interessante que você pede para as pessoas escreverem quais são os seus traços, força, seja aquilo que você tem de bacana, de positivo, que está tudo certo, que lhe leva para frente, quais são os seus traços fardos, aqueles traços que fazem com que você ande mais devagar, que você ande mais arrastado. Essa é uma técnica também que é muito valiosa. Você começar a fazer a sua frisa cronológica pessoal para saber se você avançou em algumas coisas ou não. A frisa cronológica pessoal, que é a linha do tempo, timeline, frisa cronológica pessoal, como eu sou historiadora, é o que a gente usa quando a gente fala de história, mas pode usar também timeline ou linha do tempo. Às vezes a gente percebe na nossa autopesquisa que a gente já teve umas 3 vidas, nessa vida mesmo, porque os ciclos se encerram. E quando eles se encerram, você fala, opa, isso aqui é um marco histórico. Olha, 5, 6 anos atrás, eu não tinha esse avanço que eu tive agora. Mas eu gastei 5 anos para fazer isso.
O que é que me emperrou, me empatou? Por que eu não fiz isso mais rápido? E aí você começa a olhar para dentro e ver que a pensenidade, ou seja, os seus pensamentos, seus sentimentos e energia, eles precisam ser investigados. Porque o que a gente pensa é muito importante. E muitas vezes a gente não consegue nem saber o que a gente pensa. Então, saber como é que o que a gente pensa e como a gente pensa, aí a pessoa fala assim, mas todo penso é torto, né? Pende para um lado, pende para o outro. Nem sempre. Tem pensamentos que não são tortos. Então, a gente precisa entender o que é que está torto e o que é que não está. E a autopesquisa vai proporcionando isso. Agora, é claro, precisa ter persistência. Também não pode dizer assim, comecei uma autopesquisa e de repente, não, já não vou fazer mais isso. E outra coisa, ela aponta determinados traços que você precisa desenvolver, outros que você precisa abandonar, outros que você precisa compreender e entender. E assim vai. Então, a autopesquisa, para mim, aquele conhece-te a ti mesmo, lá de trás, a autopesquisa, e hoje na Conscienciologia, lhe dá muita condição e muitas ferramentas para que você possa evoluir, ser uma pessoa melhor, cada vez mais. Bom, Graça, nós temos em cada bloco, né, a questão da ortopensata, e aí a gente vai, vou colocar mais ou menos aqui, né, o que é a ortopensata desse bloco, e aí depois você fazer os comentários, né. A ortopensata, ele fala o seguinte: a autopesquisa não deve se restringir ao estudo da intraconsciencialidade, e sim unir a extraconsciencialidade com a multidimensionalidade. Valdo Vieira, Lex de Ortopensata, volume 1, página 266. Você podia comentar? Pois é, então, essa ortopensata diz exatamente isso. A gente tem que olhar aqui no intrafísico, né? Mas a gente tem que olhar o extrafísico também, porque a gente é multidimensional, a gente não é somente daqui. A gente está consciência intrafísica, mas a gente não é consciência intrafísica, a gente é consciência extrafísica. Então, de levar em conta também isso. Muitas vezes na autopesquisa aparece um fato que ele é sincrônico com o outro, e a pessoa faz de conta que não viu, ou ela nem dá valor. E depois de muito tempo, quando ela vai pegar os registros dela, ela começa a ver, mas olha, isso aqui se repete aqui, se repete aqui, se repete aqui. O que é que isso está querendo me dizer? Porque se repetiu muitas vezes. Então, as sincronicidades, as repetições, elas são muito importantes. Então, é prestar atenção nas projeções, nos sonhos lúcidos. Alguém vai dizer, professora, mas eu não tenho projeção, eu só tenho uns sonhos, que às vezes são lúcidos. Ótimo, preste atenção nisso, porque, acima de tudo, nós somos seres multidimensionais. Nós não estamos só aqui. Bom, é muito interessante, né, o que a gente está colocando aqui. Eu acho que a gente está fazendo a gente pensar muito isso. Mas então agora a gente vai chamar os comerciais. Renato? Então agora nós vamos fazer uma pausa para os comerciais. E você que está escutando e nos acompanhando aqui na rádio, acompanhe a rádio no endereço RCIAM 1320, também pelo Facebook Sempre RCI e pelo canal do YouTube da Paradireitologia. Lembrando a todos que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos com o programa Conteúdos do Paradireito, aqui na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. E hoje, com um bate-papo, temos como convidada a professora Graça Dantas. Eliel, é com você. Obrigado, Renato. Vamos para o nosso segundo momento, né, de reflexão, de trazer justamente essas ideias que são muito pertinentes na nossa pesquisa pessoal, né? E aí, professora Graça, eu gostaria de começar primeiro fazendo uma pergunta da seguinte maneira. No seu modo de ver, né, qual a importância da autopesquisa
vinculada a uma especialidade da Conscienciologia? Tá? Vamos primeiro nessa primeira pergunta, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Ok. Então, a importância da gente ter uma autopesquisa vinculada a uma especialidade é exatamente o referencial ou o lastro teórico que pode nos ajudar na abordagem da autopesquisa. Isso é de fundamental importância, porque você começa, de certa forma, a se especializar, mas como a especialidade, principalmente da Conscienciologia, geralmente ela é muito ampla, ela amplia muito, inclusive a clareza, né, dá muita clareza mental somática, então, do nosso mental soma, do nosso corpo mental. Então, você ter uma pesquisa, uma autopesquisa vinculada a uma especialidade, lhe permite você aprofundar determinadas abordagens ou determinados traços que você quer, assuntos, temas que você quer desenvolver com essa autopesquisa, e lhe dar esse amparo, que para mim é um amparo muito importante, que é um amparo teático, porque as especialidades, elas não são teorias, elas são teoria e prática, elas são teáticas, né? Quando você escreve uma especialidade, existem muitos, digamos assim, muitas abordagens e muitos escritos sobre essa especialidade. Você tem experiências várias, porque um dos pressupostos da autopesquisa, quando você vai fazer o registro, é que ela seja teática, porque senão não vai adiantar de nada, ou seja, ela seja algo que é execuível, que pode ser posto em prática. Mas é importante ter uma teoria que ampare também. Então, quando você vincula a sua autopesquisa a uma especialidade, ou duas ou três, isso vai depender muito de qual tema você escolhe para a sua autopesquisa, às vezes é só uma especialidade, às vezes são três, às vezes são quatro, mas enfim, você começa a abordar aquele tema sobre outros ângulos, que isso é muito importante. Então, você não fica com aquela visão, mesmo que você se especialize, mas é uma especialização ampla. Você não fica somente com uma visão em relação a isso, né? Então, por exemplo, você tem uma autopesquisa e você quer vincular essa autopesquisa porque ela é pertinente à proexologia, o estudo da programação existencial, a conscienciometria, né? Então, a metrificação daquele experimento que você está fazendo. Isso é muito importante, porque você vai vendo facetas da autopesquisa, e isso vai lhe ajudando a ir adiante e, acima de tudo, a aplicar essa autopesquisa para que ela seja execuível, para que ela não fique só um registro, que você dê os resultados, mas você diga assim, mas qual a perspectiva que eu tenho para frente? Olha, pela proexologia é essa, né? Pela tenepsologia é essa, pela conscienciometrologia é essa. Então, você vai vendo formas de você tornar essa autopesquisa cada vez mais teática. Você trouxe uma coisa que eu acho que é importante, professora Graça, que quando a gente fala de autopesquisa, a gente tem a nossa própria experiência, né? Como levar a nossa experiência para dentro de uma especialidade ou para dentro de uma pesquisa, porque a experiência, geralmente, nossa, é vivida e a gente, às vezes, não se dá conta de que está vivendo essa experiência, né? E quando se fala em autopesquisa, a gente está colocando justamente em cima disso. Então, como é que você percebe a tua experiência e faz uma pesquisa da sua própria experiência, do que você está vivenciando na vida, ou dentro de uma especialidade da conscienciologia, ou seja, qualquer situação da sua vida? Então, eu tenho a paradireitologia, hoje eu costumo dizer que eu tenho duas especialidades que eu trabalho muito com elas, é a parahistória e a paradireitologia. Então, como é que eu trago para a minha vida essas duas especialidades e elas se tornam coadjuvantes, às vezes, na grande maioria das vezes, orientadoras da minha autopesquisa? Da parahistória, existe um aspecto que para mim é muito importante, que é o anacronismo. Eu não me permito ser anacrônica. Eu quero estar sempre atualizada.
Então, eu preciso entender o meu passado para eu poder ter o meu presente e prospectivar para o futuro, mas eu tenho que lembrar que o veículo mais importante que eu tenho, porque é o que permanece e que vai permanecer por muito tempo, é o mental soma, e ele é atemporal. Então, ele não permite anacronismo. Porque quando eu tenho uma experiência hoje, e eu olho essa experiência a partir do paradigma consciencial, eu não me permito ser anacrônica. Eu vou perguntar, por que é que eu estou vivendo isso dessa forma e por que é que eu estou respondendo a essa experiência também dessa forma? Será que em outras vidas eu tive essa experiência ou não? Então, a experiência evolutiva que a gente tem, que a gente traz, e na Parhistória, para mim, isso é muito importante, né? Ela faz com que a gente se engaje multidimensionalmente dentro das experiências para compreendê-las e aprender com elas para que a gente possa fazer com que esse nosso currículo ele seja aumentado. Então, muitas vezes, a gente não tem, eu acho que até é muito interessante quando você vai estudar sobre isso, determinadas situações você fala assim, eu não compreendo isso. Eu não tenho nem léxico na minha cabeça, meu cérebro, para entender essa experiência. Olha, é um bom indício de que ou você nunca teve essa experiência em nenhuma vida anterior, ou você teve e ela é traumatizante para você e você apagou, né? E por aí você vai ter mais outras abordagens. Então, assim, isso é muito importante. Então, ao ter a experiência, eu olho, do ponto de vista da Parhistória, de não ter esse anacronismo, né? De não ser de olhar para aquela experiência como algo muito importante, muito presente. Então, de fazer, de fato, essa análise. Com a paradireitologia, eu vou me perguntar se aquela experiência ela é justa, ela é íntegra e ela é reta. Se os meus pensenes, os meus pensamentos, sentimentos e energias, quando eu vivencio aquela experiência, se ela é uma experiência justa para mim, se ela é íntegra e ela é reta. Lembrando que eu não estou sozinha na experiência, porque a gente não tem experiência sozinho, né? Eu acho que muitas vezes a pessoa fala assim, mas só eu sei o que eu passei. Não, não é só você. Porque, com certeza, você tem inter-relações, você se relaciona com outras pessoas, e as outras pessoas, de certa forma, elas são alcançadas até pelas suas energias. Então, quando eu tenho alguma experiência ou algum experimento que eu faço, eu nunca vou estar sozinho. Porque se eu não tiver ninguém perto, eu ainda tenho as consciências extrafísicas. Aquelas que me ajudam, que a gente chama de amparadores, né? Aquelas que ficam muito contrariadas com a experiência, mas não deixam de aprender se forem inteligentes, que são os assediadores, né? E aquelas que ficam meio lá e meio cá, porque não sabem muito o que está acontecendo, que são os guias amauróticos ou guias cegos. Então, pelo menos uma dessas três personalidades está perto de você. Não tem como, né? Além de ter consciências que não se enquadram nessa terminologia e que estão, assim, eu acho muito interessante, porque é uma experiência que eu fui, uma vez eu fui, na época que eu estudava, eu não conhecia a Conscienciologia, e eu estudava o Espiritismo, e eu fui numa reunião, eu queria entender como é que aquilo funcionava, e aí o médium olhou para mim e falou, não, esse espírito está com você, se engraçou. E meu nome é Graça, né? Ele se engraçou com você. E eu olhei aquilo, eu falei, se engraçou, ele achou você uma pessoa interessante, por isso que ele está lhe acompanhando. Mas ele não é, mais ou menos assim, nem fede nem cheira, não tem nada a ver com isso. Então, esse jeito de olhar o experimento, de fazer essa autopesquisa muito bem trabalhada, do ponto de vista de que você tem uma especialidade que lhe ajuda, uma ou duas, como a gente falou antes, é muito importante. Ela é fundamental para que você possa não ficar... E outra coisa, sabe, professor Eliel, assim, as pessoas, às vezes, elas querem inventar a roda. E não precisa inventar a roda. Às vezes tem gente que já escreveu bastante sobre aquilo, e você pode, inclusive, se você conhecer a pessoa, trocar experiências com ela, escrever, fazer um e-mail, olha, li seu artigo, achei muito interessante, tem um pedaço dele que me interessa, a gente pode conversar. Esse movimento também é importante ser feito, né, de reconhecer os pares
que também tem uma incidência, digamos assim, fundamental nessa parte mais teórica da autopesquisa. Muito interessante, professora Graça. Eu acho que é muito interessante a gente até aprofundar depois mais da questão da experiência, porque a experiência, aparentemente, ela seja genuinamente sua, né, em termos de síntese, mas dizer que a sua experiência é sempre sozinho, aí, quer dizer, há sempre observadores dentro desse contexto, né? É claro que o que você vivencia na sua experiência está dentro da sua própria natureza, aquilo vai tocar você, mas dizer também que está sozinho também não está. Só isso daria também outro assunto para poder discutir. Mas nesse segundo bloco, então, nós vamos para a segunda pensata. E aí, nessa segunda pensata, a gente vai um pouquinho aprofundar mais no que coloca aqui, tá? Então, a pensata é o seguinte, ele coloca assim: a autopesquisa evolutiva é a ação adequada à consciência em qualquer dimensão existencial. Valdo Vieira, Lex de Autopensata, volume 1, página 266. Você poderia comentar? Então, a autopesquisa, ela é adequada em qualquer dimensão. Eu tenho lembranças de algumas coisas do período intermissivo em que eu fiz autopesquisa. E a minha pesquisa hoje que eu tenho, que é do resgate da identidade extrafísica, ela foi construída na época do período intermissivo. Isso eu tive várias lembranças disso, porque eu precisava desse tipo de abordagem, de lembrar quem eu era, estando aqui no intrafísico. Então, ela é adequada em qualquer dimensão. Quando a gente sai do corpo, quando a gente faz a projeção consciente, a projeção lúcida, ou a gente está num sonho lúcido, e a gente começa a entender que está projetado, isso é autopesquisa. E, às vezes, a gente não percebe. Então, é muito importante lembrar disso. Muitas vezes você está num contexto, num sonho mais lúcido, e você fala assim, mas espera aí, por que eu estou raciocinando tão bem? Opa, eu estou projetado. Repara, você começou a perceber quais são os inputs necessários para que você saia de um sonho lúcido e passe para uma projeção consciente. Isso é autopesquisa. Quando você está na dimensão extrafísica enquanto consciência, ou seja, você não tem mais o corpo físico, você só tem o psicossoma e o mental soma, e às vezes você ainda tem um pouco de energossoma, você, que é o corpo energético, o corpo mental e o corpo das emoções, você também pode continuar fazendo pesquisa. Você não vai ficar lá esperando que você venha para cá para fazer pesquisa. Pelo contrário, lá você também agiliza bastante o que você já pesquisou de você aqui e o que você acha que é necessário para que você possa vir para cá. Os processos de ressoma, eles são conversados quando eles são lúcidos, e isso a gente compreende a partir do paradigma consciencial, com orientadores evolutivos ou evoluciólogos, que eles vão partir da sua autopesquisa. Eles não vão inventar nada, eles vão pegar o que você já fez, o que você já pesquisou, e eles vão poder trabalhar com você esses determinados aspectos. Então, nenhuma ressoma ela é perdida, pelo contrário, ela é muito importante para que a gente possa melhorar a nossa manifestação, não só aqui no intrafísico, mas a nossa manifestação enquanto consciência, enquanto ser multidimensional, nas várias dimensões. Então, ela é adequada em qualquer dimensão. Então, assim, as pessoas pensam assim, não, eu vou deixar para fazer autopesquisa quando eu estiver no curso intermissivo. Não, leve daqui as dúvidas, os questionamentos, os avanços. O pré-projeto é muito importante. O que você não quer repetir, o que você quer fazer, o que você fez e não deu certo, e por que não deu certo. Então, essas questões são muito importantes. Então, da sua autopesquisa, você tira indicadores, você tira as possíveis metas até para você fazer um curso intermissivo. Eu penso assim, eu dessomando, eu quero, olha, deu para fazer isso, isso e aquilo. Agora, esse pedaço aqui eu não consegui fazer. Existe uma disciplina que possa me auxiliar
né? Uma metodologia paracientífica uma parametodologia que possa me auxiliar para que eu possa andar mais rápido com isso? O que eu tenho que fazer, né? Então, é adequado em qualquer dimensão. Não pense que vamos ficar sem trabalhar quando a gente dessomar com a gente mesmo. Aí que a gente vai ter mais trabalho, porque a gente já tem mais uma vida que está lá no nosso currículo multidimensional, que chama-se Ficha Evolutiva Pessoal, a FEP. Isso é muito bacana para a gente pensar e refletir, né? E ver a questão do contínuo da autopesquisa, o contínuo, que sempre tem alguma coisa que eu posso melhorar, sempre tem alguma coisa que pode ser feito melhor. Então, quando a gente tem isso dentro de si, a gente começa a aumentar o nível de autocientificidade do nosso dia a dia. Então, o quanto que a gente consegue fazer isso? Isso é muito bacana para a gente poder refletir e pensar nisso. Bom, em cima disso, nesse segundo bloco, então eu vou chamar então o Renato para os nossos comerciais. Então, vamos fazer mais uma pausa. Você que está nos escutando na rádio, acompanhe o programa pelo endereço da rádio RCI AM 1320, também pelo Facebook Sempre RCI e pelo canal do YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos ao ar com o nosso último bloco do programa Conteúdos do Paradireito, aqui pela rede RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Então, vamos prosseguir, né, com esse último bloco do programa, com o tema Autopesquisa Paradireitológica, nossa convidada, a professora Graça Dantas. Eliel, você está com a palavra. Obrigado, Renato. Infelizmente, né, estamos no último bloco, estamos terminando um assunto super interessante. E aí, professora Graça, vamos tentar agora, nesse fechamento aí, fazer uma pergunta que, embora tenha uns termos da conscienciologia, depois seria importante se você pudesse explicar esses termos também, que é um tema muito específico, né? A pergunta é, qual o valor da autopesquisa paradireitológica para a nossa série X, ou seja, série existencial? Podia explicar melhor, aprofundar nisso, explicar também o que é também série X, né? Porque muita gente às vezes não sabe o que significa. A série existencial, a série X, é o conjunto de vidas que a gente já teve, né? As que a gente teve, a que a gente tem, a que a gente vai ter para frente. Então, ela é uma série de existências. E qual é a importância da gente compreender que a gente teve, tem e ainda vai ter outras vidas, e a gente tem esse conjunto, esse bloco que chama série existencial? É exatamente da gente saber, para trás, agora e para frente, o que é que a gente pode melhorar e contribuir para a nossa evolução e para a evolução dos demais, porque quando a gente socializa as nossas experiências e os nossos achados pesquisísticos, os nossos resultados, a gente também contribui para as autopesquisas de outras pessoas, né? E contribui para a evolução também de outras pessoas. Por isso que é importante escrever, registrar, publicar, dar palestra, fazer seminários, divulgar a sua autopesquisa também. Então, é interessante de que a nossa autopesquisa, ela está sempre presente. É muito importante a gente lembrar que esse nome autopesquisa, ele aparece agora, né, nesse século XX e XXI, mas ele existia de forma muito prática nos outros tempos. As pessoas que escreviam diários, memórias, que pensavam sobre a vida delas, como elas funcionavam e melhoravam, né? Até a própria homeopatia, quando você ia fazer determinadas consultas, que o médico lhe pede, faz uma série de perguntas, se a gente for muito esperta, a gente vai anotar e vai dizer, opa, isso aqui é interessante para eu me observar. Então, todas as técnicas de observação que a gente já vivenciou antes, né, e agora, elas compõem também, elas, de certa forma, são elementos da nossa autopesquisa. Então, por que a autopesquisa é importante para a nossa série existencial, né? Para todas as nossas vidas? É exatamente porque ela pode
fazer conexões muito vivas, né, e muito atuantes nessa vida agora, de experimentos que a gente teve antes e experimentos que a gente quer ter depois. Então, por exemplo, se a gente for falar na nossa escala evolutiva, a conscienciologia, o paradigma consciencial, tem uma escala evolutiva, que são patamares evolutivos que a gente pode alcançar. Se a gente desenvolve uma autopesquisa e ela tem incidência de momentos anteriores, ou seja, de vidas anteriores, de experiências evolutivas, a gente pode, de certa forma, mensurar, perceber onde que a gente está e onde que a gente se aproxima. Esse é um exemplo. Um outro exemplo também, e aí eu vou falar de outra ferramenta ou de outra compreensão cognitiva que o paradigma consciencial e a conscienciologia dá para a gente também, que é o curso grupocármico, que são estágios ou fases que a gente tem não estanques, né, de como a gente se relaciona com as outras pessoas. Então, a gente tem, por exemplo, uma fase que chama egokarma, que é exatamente aquele momento em que a gente só se relaciona com a gente mesmo. É o nível de egocentrismo máximo, né, que a gente fica olhando para a gente o tempo todo, ignorando que tem, mesmo que tenha inter-relação, mas a consciência ela ignora. Quando ela passa já para o grupo karma, ou seja, ela começa a dizer, opa, peraí, existem determinadas consciências que estão aqui comigo e que elas são importantes para mim. Sejam para me amparar, ou seja, me ajudar, sejam para dar o exemplo do que eu não vou fazer, que isso é muito interessante. Para mim, o fato de que eu olho alguém e aquele exemplo ali eu não quero fazer isso, é fundamental no processo de autopesquisa. Ou eu olho e falo assim, será que eu também faço isso? E eu ainda não percebi? Então, isso vai ajudando em que, no momento, eu possa entender como que eu posso melhorar, como que eu posso evoluir, como que, numa série existencial, essa autopesquisa vai me ajudando. Então, isso é muito importante, porque, do ponto de vista da autopesquisa paradireitológica, você, ao ter, por exemplo, uma retrocognição de uma vida anterior, você pode perguntar o quanto de justeza, retidão e integridade eu tinha naquele experimento. Qual era? Existia, não existia? Eu prestei atenção, eu me pautei por isso. Então, a autopesquisa paradireitológica, quando ela, da forma como eu a concebo, da forma como, para mim, é uma auto-verpon, eu escrevi sobre isso, ela é exatamente eu perceber de forma descrente, sem dogma, continuadamente, multidimensionalmente, e pensando no meu auto-revezamento das minhas manifestações mais cosmoéticas que são expressas nos meus pensamentos, ou seja, pensamento, sentimento e energia do justo, do íntegro, do reto. E, acima de tudo, muito singular, porque são minhas. Então, eu não vou poder responsabilizar ninguém disso. A responsabilidade é minha. Eu, quando pensenizo, a responsabilidade é minha, mesmo que o pensene não seja meu. Alguma brecha, alguma cunha mental, eu deixei aberta para que aquele pensene entrasse, para que ele ocupasse um determinado tempo de lucidez ou falta de lucidez na minha vida. Então, a responsabilidade é minha. E também cosmovisiológica, ou seja, ela me permite que eu tenha uma cosmovisão. Porque quando eu começo a perguntar se é justo, se é íntegro e se é reto, todas as ações que eu falo, eu começo a ter uma cosmovisão, uma visão mais ampliada, porque eu começo a me conectar com o que existe de justo, de reto e de íntegro no cosmos. Então, essa é algo que é muito interessante, e isso vai ficar marcado na sua parahistoriologia, ou seja, a parahistoriologia pessoal, ela vai começar a ser marcada por isso. Então, para mim é muito tranquilo quando alguém fala assim, mas como é que eu vou fazer uma autopesquisa paradireitológica a partir desse conceito que você definiu como auto-verpon? Eu falo, é simples, pega um experimento seu e veja o que existe de justo, de íntegro e de reto nele. Alguma coisa de ter, ou de justo, íntegro e reto, ou de injusto, de fragmentado, né? E de tortuoso. Então, você ali vai vendo, olha, não, eu fui até que eu fui justa nisso, mas aqui já não deu.
A integridade já foi. Então, isso é fundamental. E se a gente começa a fazer isso continuadamente, olhando, prestando atenção, isso vai ajudar muito no nosso processo serexológico, porque a gente vai ter uma outra abordagem desta vida em diante, né, para as nossas manifestações enquanto consciência. Seja uma consciência que está no extrafísico, e aí a gente lembra da pensata anterior, né, que a autopesquisa é adequada em qualquer dimensão, seja uma consciência que está no intrafísico, ou seja uma consciência que está na condição de projetada. Ela é uma consciência intrafísica, mas ela está se manifestando de psicossoma e de mentalsoma e de energossoma, né, um holossoma composto lá no extrafísico. Então, isso é muito importante da gente prestar atenção. Você trouxe uma questão que eu acho interessante, professora Graça, quando você traz a questão da série X, né, de várias possibilidades, né, passado, presente e futuro, me veio, por exemplo, assim, dentro da conscienciologia, o paradigma consciencial, a autopesquisa é uma coisa basilar dentro desse paradigma, tá? Na sua opinião, né, no seu contexto da sua vivência, você acha que nós estamos contribuindo para uma cultura autopesquisística no planeta Terra? Sim. Eu penso que a gente... Quem gosta de pesquisar e quem faz autopesquisa já deve fazer isso há muito tempo. Com outros nomes, de outras formas, às vezes formas que não foram as melhores para agora, mas naquele momento eram as únicas que ela tinha, eram as ferramentas que ela tinha. E isso é muito importante quando você divulga, porque as pessoas começam a perceber que existe algo além, algo a mais, além do que já está instituído para alguém que ressoma. Porque se você for pensar, alguém que ressoma já tem um cardápio, um menu, um script que ela tem que fazer. Ela tem que aprender a andar, aprender a falar, aprender a comer sozinha, vai para a escola, depois ela resolve se ela casa ou se ela não casa, se ela vai fazer uma outra coisa, né? Se ela vai ser um religioso, por exemplo, enfim. Existe um script, né? Existe um script para homem e um script para mulher. Agora, não está nesse script que você tem que conhecer melhor você mesmo. Não existe isso. Então, cada vez que a gente fala de autopesquisa, cada vez que a gente diz que a gente está se conhecendo mais, né? Cada vez que a gente fala que é importante se posicionar perante a si mesmo, isso contribui muito. Eu penso que uma das disciplinas, uma das ciências que, além da história, que contribui bastante para isso é a psicologia. Ela permite isso. Mas, olha, até hoje, é muito difícil alguém ir para a psicologia se ela não estiver tendo nada para resolver. Ela vai chegar assim e vai dizer assim, olha, eu vim aqui porque eu quero me conhecer mais. Mas você está, não, eu quero me conhecer mais, vamos conversar sobre isso. É muito raro alguém chegar para um psicólogo dizendo isso, né, para um psicanalista. Geralmente vai porque existe uma demanda que é premente e que, na maioria das vezes, causa algum tipo de sofrimento, né, alguma dor. Então, repare bem, hoje a gente tem a história, a gente tem a psicologia, a gente tem a sociologia, a gente tem uma série de ciências que nos ajudam a nos conhecer melhor. A própria geografia, você saber se localizar, porque é que eu nasci lá, no meu caso, eu nasci em Caicó, lá no Siridó, e agora eu estou morando em Brasília. Como é que isso funciona? Porque esse deslocamento, os deslocamentos migratórios, que aí você tem a antropologia, a sociologia, né, e tudo mais. Então, é muito importante a gente falar de autopesquisa. É importantíssimo. Cada vez que a gente puder falar disso, a gente falar e dar o nosso exemplo. E o exemplo é exatamente dizer, olha, eu faço autopesquisa, eu melhorei aqui, melhorei acolá, ainda preciso melhorar muito em outras coisas, mas já tenho avanços em relação a isso. Bacana. Bom, para esse último módulo, nós temos a última pensata, professora Graça, e aí eu gostaria que você fizesse o comentário e depois, logo em seguida, o processo
das considerações finais aos nossos convidados, né, o processo de agradecer ao pessoal que está nos assistindo. Então, só vou ler a última pensata, fazer o comentário e já fazer a despedida, né, do pessoal. Então, a última pensata ela fala o seguinte: o estudo constante ou a autopesquisa é a postura que leva a consciência à sabedoria, ou seja, a se tornar melhor evolutiva e cosmoeticamente. Valdo Vieira, Lex de Autopensata, volume 2, página 787. Poderia comentar? Então, esse estudo constante, por isso que eu falei que a autopesquisa ela é um estudo constante, ela não é, não existe algo que você faz aqui, é mais ou menos, eu costumo dizer assim, de óculos, autopesquisa, sem óculos, não é autopesquisa, não é assim, né? É de óculos e sem óculos fazendo autopesquisa, é um estudo constante, né? E é exatamente essa postura que leva a gente a ter uma cosmoética, ou seja, uma ética cósmica, uma ética benigna, né? E que a gente possa desenvolver sabedoria. Então, para muitas pessoas, sabedoria é você ter uma intelectualidade ou uma erudição. Não é só isso. A gente conhece gente que tem 1000 livros, é erudito, mas do ponto de vista de sabedoria, ou seja, de lidar com a vida sua e dos outros, a pessoa é inábil, ela não tem essa habilidade. Então, não é só isso. Então, essa cosmoética e essa sabedoria, você se tornar melhor evolutivamente e cosmoeticamente, a autopesquisa proporciona. Porque, olha, às vezes a pessoa fala assim, não, mas é tão pequeno, é tão pouquinho o resultado que eu tenho, e aí eu costumo dizer assim, talvez porque você não saiba como é que você era antes. Você está muito melhor agora, né? Então, muitas vezes a gente cobra, inclusive de outras pessoas, que elas sejam incríveis e maravilhosas, mas elas são incríveis e maravilhosas mesmo. Foi o máximo que elas conseguiram agora. Aquilo é incrível, aquilo é maravilhoso, aquilo é um avanço muito grande. Mas a gente, na nossa ignorância, né, e na nossa, às vezes, arrogância, no apriorismo, a gente olha e fala, mas olha, fulano podia ser muito melhor. Gente, já é muito melhor. Né? Eu lembro muito de uma vez que eu estava num determinado local e eu comecei a fazer uma série de julgamentos, né? Eu olhava assim, eu dizia assim, não acredito, não é possível, né? Eu pensenizando. E aí veio uma pensenidade assim, uma clareaudiência assim, e fala assim, olha, isso é porque você não conhecia esse povo antes, eles estão ótimos. Eu falei, exatamente, mudei na hora de pensamento. É isso mesmo. Agora, a minha pergunta, na hora eu falei, agora, por que danado eu estou junto desse povo desse jeito? Eu tenho que prestar atenção em mim agora. Então, eu tenho que compreender por que é que eu estou junto com esse grupo e como é que eu vou olhar para esse grupo aqui e reagir, interagir com eles de forma muito benigna e muito cosmoética. Então, essa sabedoria que a clareaudiência me deu de bandeja, falou assim, você não tem ideia de como esse povo era antes, eles estão ótimos. Eu falei, realmente, então aquela história que a gente fala, que a melhor encadernação, né, é a nossa melhor encadernação, sim, gente, capa dura, papel couché, a gente está muito bem, quando se a gente olhar para trás, a gente já andou muito, então nunca ache que seus resultados são pequenos, eles são adequados, eles estão lhe ajudando no processo de serialidade para que você fique melhor. E discutir esses assuntos é muito importante, principalmente no programa Conteúdos do Paradireito, que a gente sabe que vai ao ar, que fica no YouTube, né? Então, eu agradeço muitíssimo. Para mim, eu sempre falo que é uma alegria muito grande participar do Conteúdos do Paradireito, uma satisfação muito grande, porque aqui é uma divulgação científica da nossa teática, do que a gente estuda na paradireitologia de forma muito teática. Então, eu agradeço ao professor Renato pela mediação juntamente com o professor Eliel, e estou sempre à disposição para que a gente possa continuar conversando sobre outros assuntos também. Muito grata por tudo. Também agradeço aos ouvintes que estão ouvindo o nosso conteúdo para direito, a professora Graça, ao Renato pelo suporte dentro desse contexto. E então passo para o Renato para os nossos últimos recados. Muito obrigado, Eliel. Obrigado também a participação da professora Graça, expondo esse conteúdo tão importante, tão rico. E faço aqui um comunicado, né, convidando a todos que estão ouvindo
para o dia 25 de fevereiro, onde a professora Graça vai participar de um seminário, do 13º Seminário Científico da Paradireitologia, que vai ser transmitido pelo canal da Paradireitologia no YouTube, aprofundando esse mesmo tema de autopesquisa paradireitológica. Então, todos terão uma oportunidade de fazer perguntas ao vivo, mais, né, interação em relação a esse tema. E no dia 26 de fevereiro, a Juriscons promove o laboratório do CPC, o CPC Lab, que é uma preceptoria presencial em Foz do Iguaçu, específica sobre o tema do Código Pessoal de Cosmoética. Então, para todos os interessados na programação, acessem juriscons.org. E vamos, então, chegando ao final desse nosso programa, agradecendo a todos que participaram, todos os ouvintes, professora Graça mais uma vez, professora Liel pela entrevista, né, e também todos os espectadores que honraram aí com nossa audiência, e convidamos para participar novamente do programa no próximo sábado, nesse mesmo horário, às 11 da manhã, aqui na RCI. Um bom dia a todos e um bom final de semana.